Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Assembleia de Deus Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante um ano. Hoje faremos a leitura de número 261, que se encontra no Evangelho de João, de 7 a 9, e Salmo de número 138. Podemos começar? Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. E disseram-lhe, pois, os seus irmãos: saia daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. E disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, e não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-nos na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. E diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes se engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? E Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerás se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse-lhe: tendes demônio, quem procura matar-te? Porquanto, respondeu Jesus e disse-lhe: fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que foste de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos que de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamavam, pois, Jesus no templo, e ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vos não conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. E disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou,
vós não podeis vir. E disseram-se, pois, os judeus, uns para com os outros: para onde irá este que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-ei e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não disse a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensões por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não trouxestes? E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? E creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles e que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que fez? Responderam ele e disseram-lhe: tu és também da Galileia? Ensina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivesse o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos. E ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, e o seu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou.
E disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem ao meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-ei, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou não podeis vós ir. E diziam, pois, os judeus, porventura quererás matar-se a si mesmo? Pois disse, para onde eu vou não podeis vós ir? E disse-lhe, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. E disse-lhe, pois Jesus, quando levantastes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porquanto eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, que os judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizem tu, sereis livres? E respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai-vos matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. E responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, mas não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, por não podertes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Na verdade, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte.
E disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu disseste: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram, quem te fazem ser tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço-o e guardo a tua palavra. E Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O enviado foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhes, pois: como se abriu os olhos? E respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então viu e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? E respondeu: não sei. E levaram-se, pois, os fariseus, o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E tornaram-se, pois, também os fariseus a perguntar como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E haviam dissensões entre eles. E tornaram-se, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram seus pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse se ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe:
Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes, já vo-lo disse e não ouvistes, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-nos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo deles seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. E responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. E Jesus, ouvindo que o tinha expulsado e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhes, também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém. Agora vamos para Salmo de número 138. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo de número 138. E eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para a humilde, mas ao soberbo conhece-os de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderá a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, e a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desamparastes as obras das tuas mãos. Amém. Pai amado e bendito, nós te louvamos, te bendizemos, meu Pai, pela leitura da tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais uma leitura concluída. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito habitar em nós. Obrigada, Senhor, porque essa verdade nos libertou, Pai, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele foi enviado para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, Pai. E hoje somos livres porque temos o Senhor, o Espírito Santo de Deus, e já confessamos Jesus Cristo em nossas vidas. Que o Senhor possa alcançar os corações que ainda não entenderam dessa forma. Que o Senhor possa, com o teu Espírito Santo, convencê-los e que eles possam receber também, porque a tua palavra diz que só há um só mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Pai.
por mais uma vez, que a Tua presença seja conosco no decorrer de todo esse dia e de todos os demais dias, Pai. Abençoa cada ouvinte, a cada família aqui representada, que a Tua presença possa cada dia nos alcançar mais e mais. É o que eu te oro, agradecida por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.